Welcome to the CityCast. Que alegria ter você comigo para mais um episódio. CityCast. Fé que conversa, inglês que transforma. Hoje eu quero conversar sobre o futuro, mas eu não quero fazer previsão. Eu não tenho bola de cristal. Eu quero olhar para os fatos. Quero olhar para movimentos que já estão acontecendo. Quero olhar para a igreja, para a comunicação, para a tecnologia, para a inteligência artificial, para o crescimento do catolicismo em diferentes partes do mundo. Eu quero juntar todas essas peças, porque quando eu olho para tudo isso, eu chego a uma conclusão muito clara. O inglês católico vai crescer muito nos próximos anos. E talvez você pense, Carol, mas por quê? Por que eu deveria aprender inglês católico? Eu moro no Brasil, eu assisto a missa em português, eu rezo em português, eu leio a Bíblia em português. Eu nem tenho planos de morar fora, então talvez o inglês não seja para mim. Será? Hoje eu quero provocar você, porque existe uma diferença muito grande entre não precisar de alguma coisa hoje e não precisar dela no futuro. Existe uma diferença entre não enxergar uma oportunidade e a oportunidade não existir. E existe algo que eu aprendi vivendo fora do Brasil e trabalhando com pessoas de diferentes culturas. O mundo não espera você se sentir preparado. Vou falar isso em inglês. The world doesn't wait until you feel ready. O mundo não espera até você se sentir pronto. As oportunidades chegam, as pessoas chegam, os convites chegam, a missão chega. E muitas vezes a pergunta não é: você gostaria de ter aprendido inglês? A pergunta é: can you communicate? Você consegue se comunicar? Então pegue seu café ou seu chá e vamos conversar. A igreja sempre foi maior do que as nossas fronteiras. Quero começar falando sobre identidade. Nós somos católicos e talvez nós usemos tanto a palavra católico que deixamos de pensar profundamente no que ela representa. Catholic, católico, significa universal. Quando você diz, eu sou católico, você está dizendo que pertence a algo que não começou na sua cidade, não começou no seu estado, não começou no Brasil e não termina nas fronteiras fora do país onde você mora. Nós pertencemos a uma igreja universal. Pense nisso. Nesse exato momento, enquanto você está ouvindo este podcast, existe alguém rezando o rosário na Polônia, por exemplo. Existe uma família participando da Santa Missa nas Filipinas. Existe uma religiosa servindo na África. Existe um sacerdote celebrando a Eucaristia na Austrália. Existe um jovem católico produzindo conteúdo nos Estados Unidos. Existe uma mãe rezando pelo filho na Inglaterra. Culturas totalmente diferentes. Histórias mais diferentes ainda. Idiomas diferentes. Mas One Church, uma igreja, One Faith, uma fé, One Christ, um Cristo. E isso é extraordinário. Mas existe uma pergunta que comecei a fazer alguns anos atrás. Se a nossa igreja é universal, por que tantos de nós vivemos a fé linguisticamente isolados? Veja, eu não estou dizendo que você precisa abandonar o português. Muito pelo contrário. A nossa língua é linda, a nossa cultura é rica. O Brasil tem uma força católica e missionária extraordinária. Mas eu quero que você imagine uma casa, você vive dentro dessa casa. Você conhece cada cômodo, você ama essa casa. Um dia, alguém abre uma janela e você percebe que existe um mundo inteiro lá fora. Aprender outro idioma é um pouco assim. Language opens windows. O idioma abre as janelas.
E quando um católico aprende inglês, ele começa a ter acesso a outras vozes da própria igreja, outros testemunhos, outras comunidades, outras experiências missionárias, outros conteúdos, outras conversas. Você começa a perceber que a sua experiência de fé é parte de algo muito maior. Hoje, os dados mais recentes publicados pelo Vaticano mostram uma população católica mundial superior a 1,4 bilhão de pessoas. E o Anuário Pontifício deste ano 2026 voltou a destacar o crescimento da população católica, especialmente na África, conforme o Vatican News. Agora, mais de 1.400.000 de católicos. Repita mentalmente esse número comigo e me responda. Quantos deles falam português? E quantos católicos existem fora da sua fronteira linguística? É por isso que eu digo, uma Igreja Universal precisa de católicos preparados para se comunicar além das suas próprias fronteiras. Em inglês, a Universal Church needs Catholics prepared to communicate beyond their own borders. Talvez você nunca seja chamado para uma missão internacional, mas talvez a missão internacional chegue até você. E essa diferença é muito importante. A geografia da igreja está mudando. Agora quero compartilhar algo que para mim é muito pessoal. Eu moro na África do Sul, South Africa. E viver no continente africano mudou muito a minha percepção sobre a igreja. Porque uma coisa é ler sobre a Igreja Universal, outra coisa é viver a Igreja Universal. É entrar em uma igreja e perceber diferentes culturas, é ouvir diferentes sotaques, é encontrar pessoas de diferentes nacionalidades. É perceber que muitas vezes o inglês não é a língua materna de ninguém daquela conversa, mas é o idioma que permite que todos conversem. Isso é muito interessante, porque existe uma ideia errada de que aprender inglês significa aprender a falar com ingleses ou com americanos. Não, English is a bridge language. O inglês é uma língua ponte. Muitas vezes eu uso o inglês para conversar com uma pessoa que também não nasceu falando inglês. Ela tem o idioma dela e eu tenho o português. Mas nós nos encontramos em inglês. Agora leve isso para a igreja. Os dados do Vaticano, publicados em março deste ano 2026, mostram que a população católica africana passou de pouco mais de 281 milhões em 2023 para 288 milhões em 2024. A participação africana na população católica global também aumentou, de acordo com o Vatican News. Por que estou trazendo esse dado? Porque nós precisamos parar de olhar para a igreja apenas com os olhos do passado. Quando pensamos na igreja internacional, muitas vezes pensamos imediatamente na Europa, Roma, França, Portugal, Espanha, Itália. Claro que a Europa tem uma importância gigantesca na história da igreja, mas olhe para onde a igreja está crescendo. Olhe para a África, olhe para a Ásia, olhe para as novas comunidades, olhe para os movimentos, olhe para a juventude, olhe para a comunicação digital. Existe uma mudança acontecendo e eu quero dizer uma frase muito importante para você. The geography of the church is changing. A geografia da igreja está mudando. E quando a geografia muda, a comunicação muda. Quando a comunicação muda, as competências necessárias também mudam. Talvez há 30 anos um católico brasileiro pudesse viver toda a sua vida de missão sem ter praticamente nenhum contato com católicos de outros países. Hoje, você pega o celular, abre uma rede social e em segundos pode estar assistindo a um sacerdote americano, uma religiosa australiana, um teólogo inglês, um missionário africano, uma comunidade católica das Filipinas. A fronteira desapareceu da tela, mas ela ainda pode existir dentro de você. E sabe qual pode ser o nome dessa fronteira? Language Barrier, a barreira linguística. Por isso eu acredito
profundamente que nós veremos crescer uma nova necessidade dentro da igreja. Católicos que não querem aprender inglês apenas para dizer "Where is the airport?" Onde fica o aeroporto? Ou "I'd like a coffee, please." Eu gostaria de um café, por favor. Isso é útil. Claro que é, mas haverá cada vez mais católicos querendo dizer "Can I pray for you?" Posso rezar por você? Would you like to come to Mass with me? Você gostaria de ir à missa comigo? Jesus is truly present in the Eucharist. Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. You're not alone. God is with you. Você não está sozinho. Deus está com você. Percebe a diferença? Isso é idioma com propósito. A missão digital não é mais o futuro. Durante muitos anos nós ouvimos uma frase: o futuro será digital. Mas eu quero corrigir essa frase com você agora. The future is not digital. The present is digital. O futuro não é digital. O presente já é digital. A missão já está acontecendo no ambiente digital. Em julho de 2025, o Papa Leão XIV dirigiu uma mensagem especificamente a missionários digitais e influenciadores católicos, falando diretamente da presença cristã nas redes e nos espaços online. Pense na força disso. Digital Missionaries. Missionários digitais. Talvez 20 anos atrás essa expressão parecesse estranha. Hoje ela descreve uma realidade. Mas aqui eu quero ampliar um pouco essa reflexão. A internet não é dividida por dioceses. Um vídeo atravessa fronteiras em segundos. Um podcast atravessa fronteiras. Uma reflexão atravessa fronteiras também. Uma palavra atravessa fronteiras. Content travels. O conteúdo viaja. Mas existe uma pergunta. Você está preparado para viajar com ele? Porque talvez o seu conteúdo chegue, mas você não consegue responder. Existe uma diferença entre trocar mensagens traduzidas e construir relacionamentos. Communication is more than translation. A comunicação é muito mais que a tradução. Comunicação é perceber intenção, é compreender o tom, é identificar uma dúvida, é perceber uma dor, é saber quando uma pessoa está sendo literal, é entender uma expressão, é saber escolher uma palavra. E no ambiente da fé, isso ganha ainda mais peso, porque nós não estamos falando apenas sobre pedir comida em um restaurante. Nós podemos estar falando sobre sofrimento, sobre esperança, sobre oração, sobre vocação, sobre Eucaristia, sobre Nossa Senhora, sobre doutrina, sobre a própria relação de uma pessoa com Deus. Por isso, as palavras importam. Words matter. Quanto maior a missão digital da Igreja, maior será a necessidade de católicos preparados para comunicar a fé em outros idiomas. A grande ilusão da inteligência artificial. Agora eu quero entrar um pouco num tema delicado. Inteligência artificial. Artificial Intelligence. AI. E talvez você esteja pensando: Carol, mas com a inteligência artificial eu não preciso mais aprender inglês. Eu entendo esse pensamento, porque hoje você abre uma ferramenta de IA, digita uma frase e recebe uma tradução. Você pode pedir: traduza para inglês, corrija meu texto, escreva um e-mail, explique esta palavra, crie uma conversa, fale comigo em inglês. É impressionante. E eu digo isso como alguém que usa inteligência artificial. Eu gosto de tecnologia, eu venho da comunicação, eu observo todas as ferramentas que chegam, eu estudo possibilidades. Então eu não vou entrar aqui no discurso de IA é ruim. Não, seria intelectualmente desonesto contigo. A IA tem potencial real no aprendizado de idiomas. A própria pesquisa sobre educação e GenAI vem mostrando que ela pode apoiar feedback, prática e construção de conhecimento. Porém, aparece quando seu uso é estruturado para ampliar o seu aprendizado e não simplesmente substituir o esforço cognitivo do
aluno. Mas existe uma ilusão perigosa. A ilusão é confundir acesso à resposta com aquisição de conhecimento. Vou repetir. Access to the answer is not acquisition of knowledge. Ter acesso à resposta não significa adquirir conhecimento. Por exemplo, você tem uma calculadora, mas se eu retirar a calculadora, você sabe fazer a conta? Você tem GPS, mas se o telefone estiver sem bateria, você sabe onde você está? Você pode pesquisar uma receita, mas isso faz de você um chefe? Você pode assistir a um vídeo de alguém tocando piano. Isso faz de você um pianista? Não. Então, por que nós acreditamos que ter um tradutor com inteligência artificial no bolso significa saber um idioma? A IA pode dizer para você, Eucharist, mas você sabe pronunciar? Você sabe usar a palavra em uma frase? Você sabe compreender quando alguém diz essa palavra rapidamente? Você reconhece a palavra dentro de uma homilia? Você consegue continuar a conversa? A IA pode escrever: Jesus is truly present in the Eucharist. Perfeito! Agora imagine que a pessoa olha para você e pergunta: What do you mean by truly present? O que você quer dizer com verdadeiramente presente? E agora? Você abre a IA rapidinho, pede para a pessoa esperar. Just a moment, let me ask ChatGPT. Veja, eu estou brincando, mas a questão é séria. Conversation is unpredictable. A conversa é imprevisível. Uma conversa não segue o prompt que você preparou. A pessoa responde, pergunta, interrompe, muda o assunto, usa uma expressão, tem um sotaque, fala rápido, fala baixo, se emociona e você precisa estar presente na conversa. Present, presente. É aqui que entra o conhecimento. É aqui que entra o treinamento. É aqui que entra a prática. É aqui que entra um professor. E eu quero dizer uma frase que talvez seja uma das frases mais importantes desse episódio. A inteligência artificial responde à pergunta que você faz. Um bom professor identifica a pergunta que você ainda não sabe fazer. Isso é know-how. Isso é experiência. Porque quando eu olho para um aluno, eu não estou apenas olhando para uma frase que ele falou errado. Eu quero entender por que ele errou. Ele está traduzindo do português? Ele não compreendeu a estrutura? É vocabulário? É pronúncia? É insegurança? É falta de repetição? É falta de exposição? Ele sabe a regra, mas não consegue usar? Ele está tentando falar acima do nível atual? Ele precisa ampliar o vocabulário? Ou precisa aprender a usar corretamente aquilo que já sabe? Percebe? Ensinar também é diagnosticar. E existe mais uma camada no CT Inglês Católico. Eu não ensino apenas inglês. Existe um contexto, Catholic Context, um contexto católico. Existe terminologia bíblica, Biblical Terminology, terminologia bíblica. Existe linguagem litúrgica, Liturgical Language, linguagem litúrgica. Existe contexto pastoral, Pastoral Context, contexto pastoral. Uma tradução pode estar gramaticalmente correta, mas não ser a expressão usada pela igreja. Uma palavra pode existir em inglês, mas não carregar exatamente o sentido que você quer comunicar. E quando falamos da nossa fé, eu acredito em excelência. Você já me ouviu dizendo isso. Você não precisa falar tudo, mas aquilo que você sabe e aquilo que está aprendendo, fale corretamente e com excelência. Por isso eu quero que você use a IA. Sim, use, pratique, faça perguntas, peça exemplos, ouça, pesquise, mas não terceirize o seu aprendizado. Em inglês, don't outsource your learning. Não terceirize o seu aprendizado, porque uma ferramenta pode acelerar o caminho, mas você ainda precisa caminhar. O maior erro é esperar a necessidade chegar. Agora eu quero falar diretamente com você. Talvez você esteja ouvindo tudo isso pensando, Carol, eu entendo, mas hoje eu não preciso de inglês.
Tudo bem, então eu quero fazer outra pergunta. Quando você pretende começar? Quando surgir uma viagem? Quando surgir uma oportunidade profissional? Quando você for convidado para uma missão? Quando aparecer um evento internacional? Quando um estrangeiro chegar à sua paróquia? Quando seu filho decidir morar fora? Quando você perceber que quer estudar um conteúdo que só encontrou em inglês? Quando? Porque existe uma frase que eu quero que você memorize. Preparation comes before opportunity. A preparação vem antes da oportunidade. Davi não aprendeu a usar a funda quando viu Golias. Pense nisso. A batalha revelou uma habilidade que havia sido desenvolvida antes, no escondimento, na rotina, no cotidiano, na preparação. E você talvez esteja vivendo o seu tempo de preparação. Talvez você diga, mas Carol, eu nem sei para que eu vou usar o inglês. E eu respondo, você precisa saber exatamente onde Deus vai usar todos os talentos que está desenvolvendo. Às vezes nós queremos o mapa completo antes de dar o primeiro passo. Queremos saber onde vou usar, quando vou usar, com quem vou falar, qual país, qual missão, qual oportunidade, e só então queremos nos preparar. Mas muitas vezes a vida não funciona assim. Primeiro vem a preparação, depois o propósito daquela preparação fica claro. Eu vivi isso. Muitas coisas na minha história só fizeram sentido depois. Idiomas, comunicação, experiência internacional, missão, igreja. Quando você olha para cada peça separadamente, talvez pareça experiências diferentes, mas depois Deus começa a juntar todas as peças e você pensa, agora eu entendi. Em inglês, now I understand. Agora eu entendo. Por isso, eu tenho tanto cuidado quando alguém me diz, um dia eu aprendo inglês, porque one day is not a plan. Um dia não é um plano. Um dia não tem data. Um dia não tem método. Um dia não tem consistência. Um dia é apenas uma intenção. E a intenção sem ação continua sendo apenas intenção. Então, por que o inglês católico vai crescer? Agora eu quero juntar todas as peças dessa conversa. Porque eu acredito que o inglês católico vai crescer muito nos próximos anos? Não porque eu quero, não porque eu criei o CT Inglês Católico, não porque acho o nome bonito, mas porque existe uma convergência de movimentos. Primeiro, a igreja é global. The church is global. Segundo, a distribuição e o dinamismo da população católica estão mudando. A África ganha cada vez mais peso dentro da população católica mundial. Terceiro, a evangelização digital está atravessando fronteiras. O próprio magistério recente já se dirige explicitamente aos missionários digitais e influenciadores católicos. Quarto, o inglês continua sendo uma língua global de conexão. A pesquisa The Future of English do British Council projeta que o inglês continuará como global língua franca no futuro próximo, e ao mesmo tempo que a tecnologia de IA muda a forma de aprender e usar os idiomas. Quinto, a inteligência artificial está tornando a tradução mais acessível. E paradoxalmente, eu acredito que isso vai tornar o conhecimento verdadeiro ainda mais valioso. Por quê? Porque gerar uma frase será fácil, mas compreender será valioso. Traduzir será fácil, comunicar será valioso. Obter uma resposta será fácil. Discernir será valioso. Copiar será fácil. Dominar será valioso. E sexto, eu acredito que uma nova geração de católicos está percebendo que não precisa separar fé e profissão, faith and profession, conhecimento e missão, knowledge and mission, idiomas e evangelização, languages and evangelization. Durante muito tempo, talvez tenhamos pensado, eu estudo inglês aqui, eu vivo minha fé ali. Por quê? Por que separar? Por que eu não posso aprender inglês através da Bíblia?
Por que eu não posso desenvolver minha compreensão ouvindo conteúdos católicos? Por que eu não posso aprender vocabulário através da liturgia? Por que eu não posso treinar minha pronúncia com uma oração? Por que eu não posso crescer intelectualmente e espiritualmente ao mesmo tempo? Foi dessas perguntas que nasceu uma parte muito importante daquilo que eu estou construindo. No CT Inglês Católico, o idioma é apresentado como ferramenta de evangelização, crescimento pessoal e transformação, incluindo uma proposta de vocabulário católico e bíblico e de conteúdos voltados também a missionários, religiosos, seminaristas e membros do clero. Eu não quero simplesmente ensinar você a falar inglês. Eu quero ajudar você a entender por que vale a pena aprender. Porque quando o why é forte, o how fica mais possível. Porque quando o porquê é forte, você encontra força para o como. Como eu posso ajudar você? Agora talvez venha a pergunta mais importante. Carol, eu entendi. Talvez eu realmente esteja adiando, mas eu já tentei aprender inglês. Talvez você tenha estudado na escola, talvez tenha feito um curso, talvez tenha comprado um livro, talvez tenha baixado 5 aplicativos. Começou um, parou, começou outro, parou, assistiu vídeos, salvou Reels, tem uma pasta inteira no Instagram chamada Inglês e nunca abriu novamente. Eu conheço essa realidade. E sabe o que eu quero dizer para você? Mais conteúdo talvez não seja aquilo de que você precisa. Talvez você precisa de caminho, a path, um caminho. Talvez você precise de direção, direction, direção. Talvez você precise de consistência, consistency, consistência, correção, correction, correção. E talvez você precise de alguém dizendo: não tente aprender tudo agora. Vamos trabalhar isso primeiro. Repita, ouça. Essa pronúncia precisa ser corrigida. Você está traduzindo do português. Essa palavra está correta, mas não é a melhor nesse contexto. Você já sabe o suficiente para começar a falar? Pare de esperar. É assim que eu vejo o meu papel. Eu não quero ser uma pessoa que simplesmente entrega uma lista de palavras para você memorizar. Eu quero ajudar você a construir uma jornada. E essa jornada começa com algo que você já conhece no CT Inglês Católico: a palavra. Porque a Bíblia oferece contexto, repetição, narrativa, vocabulário, profundidade e, para nós católicos, propósito. Depois vem a consistência, porque eu não acredito que você precise abandonar sua família, seu trabalho, seu apostolado e estudar 4 horas de inglês por dia. Eu acredito em constância. Eu acredito em pequenas ações feitas repetidamente. Eu acredito em 15 minutos bem utilizados. Eu acredito em ouvir hoje, repetir amanhã, revisar depois, falar, errar, corrigir e falar novamente. Eu acredito em excelência. Mas atenção, excelência não é perfeccionismo. Excellence is not perfectionism. Excelência é tratar com seriedade aquilo que você decidiu aprender. E é aqui que o meu know-how entra. Minha experiência com idiomas, minha formação em comunicação, minha experiência internacional, minha caminhada dentro da igreja, minha experiência missionária, meu contato com diferentes culturas. Tudo isso começa a se encontrar. Por isso, quando eu digo que quero caminhar com você, eu não estou dizendo: venha decorar umas palavras comigo. Eu estou dizendo: vamos construir competência. Let's build competence. Vamos construir segurança. Let's build confidence. Vamos construir consistência. Let's build consistency. E vamos colocar propósito nesse aprendizado. Let's bring purpose into your learning.
Talvez você não saiba ainda onde vai usar o seu inglês. Tudo bem, mas eu quero ajudar você a estar preparado quando esse momento chegar. Eu quero terminar esse episódio fazendo você imaginar uma cena. Imagine que daqui a 3 anos ou 5 anos, alguém se aproxima de você. Talvez em uma igreja, talvez em uma peregrinação, talvez em uma missão, talvez em um aeroporto, talvez em um evento, talvez online. E essa pessoa fala inglês. E por alguma razão, ela precisa conversar com você. Talvez precise de informação, talvez precise de acolhimento, talvez queira entender alguma coisa sobre a igreja, talvez simplesmente precise ouvir "Can I pray for you?" Posso rezar por você? Agora imagine 2 versões de você. Na primeira, você pensa: eu sempre quis aprender inglês. Na segunda, você respira, olha para aquela pessoa e começa a conversar. Talvez não fale tudo, talvez ainda esteja aprendendo, mas aquilo que sabe, você fala corretamente, com excelência, com presença, com caridade. Qual dessas 2 pessoas você quer ser? Porque a decisão não começa naquele dia. The decision starts today. A decisão começa hoje. A preparação vem antes da oportunidade. Preparation comes before opportunity. Eu acredito que o inglês católico vai crescer, mas a pergunta mais importante não é se ele vai crescer. A pergunta é: você vai crescer junto? Uma palavra especial para o clero e para os missionários. Agora eu quero falar diretamente com uma pessoa que talvez esteja me ouvindo. Talvez você seja padre, priest, talvez seja diácono, deacon, talvez você seja seminarista, seminarian, religioso, religious, religiosa, religious sister. Talvez você trabalhe na igreja, talvez coordene um movimento, uma comunidade, uma missão, ou talvez você já esteja envolvido diretamente com evangelização. Talvez esteja pensando: Carol, eu entendo a importância do inglês, mas existem padres que falam inglês, existem bispos que falam inglês, existem religiosos, missionários e membros do clero local que já falam inglês. Se eu sou brasileiro, por que eu deveria falar inglês? Essa é uma excelente pergunta. E eu quero responder com outra pergunta. Por que você acredita que a igreja precisa apenas de tradução e não também da sua voz? Pense nisso, porque talvez nós estejamos cometendo um erro grandioso. Talvez estejamos olhando para o idioma apenas como uma ferramenta para preencher uma ausência. Se já existe alguém que fala inglês, então eu não preciso falar. Mas, seguindo esse raciocínio, se já existe um padre que prega, por que outro padre deveria pregar? Se já existe um missionário, por que Deus chamaria outro missionário? Se já existe um religioso, uma religiosa servindo, por que outra congregação deveria servir? Se já existe um teólogo escrevendo, por que outro teólogo deveria escrever? Porque cada vocação carrega uma experiência. Cada povo carrega uma história, cada cultura desenvolve formas de expressar aquilo que vive. Cada um tem um chamado. The faith is the same. A fé é a mesma. The church is the same. A igreja é a mesma. Christ is the same. Cristo é o mesmo. Mas a forma como um povo experimenta, expressa, testemunha e comunica essa fé carrega também as marcas da sua história. E é aqui que eu quero falar sobre o Brasil. A espiritualidade católica brasileira também tem algo a oferecer ao mundo. Nós brasileiros temos uma maneira muito particular de expressar a fé. E atenção,
Eu não estou dizendo que a nossa espiritualidade é melhor. Não estou fazendo uma competição entre culturas. A igreja é universal, exatamente porque existe uma riqueza extraordinária na diversidade dos povos. Mas eu vivo fora do Brasil e conheço as comunidades católicas em outros contextos. Eu já participei de missões internacionais, eu já conversei com católicos de diferentes países e existe algo que eu observo. O brasileiro muitas vezes expressa a fé com uma proximidade muito particular. Nós falamos de Deus com emoção, nós testemunhamos, nós contamos histórias, os nossos sentimentos, nós acolhemos, nós abraçamos, nós rezamos juntos, nós criamos comunidades e nós temos movimentos, grupos de oração, nós temos encontros, retiros, nós temos música, nós temos devoções divinas dentro das famílias. Nós temos mães que rezam pelos filhos, nós temos avós que ensinam o rosário, nós temos comunidades inteiras que se mobilizam quando uma família precisa de ajuda. Nós temos uma forma de dizer: eu vou rezar por você. E muitas vezes nós realmente paramos, colocamos a mão no ombro daquela pessoa e rezamos por ela. Existe uma dimensão afetiva muito forte na maneira como muitos brasileiros vivem e comunicam a fé. E sabe o que eu tenho percebido? Isso toca corações. Em inglês, it touches hearts. Isso toca os corações. E evangelização não é simplesmente transferência de informação religiosa. Evangelização não é pegar um conjunto de conceitos, traduzir corretamente, organizar em um PowerPoint e apresentar. Claro que a formação é fundamental, a doutrina é fundamental, a fidelidade à igreja é fundamental. Eu sou uma pessoa que defende profundamente a excelência na comunicação da fé, mas a conversão acontece no coração. Conversion happens in the heart. E muitas vezes, antes de uma pessoa querer ouvir aquilo que você sabe, tudo aquilo que você viveu, ela precisa perceber como você a ama. Talvez ela precise ver como você fala de Jesus. Talvez precise perceber como os seus olhos mudam quando você fala da Eucaristia, the Eucharist. Talvez precise ouvir o seu testemunho, your testimony. Talvez precise entender por que Nossa Senhora ocupa um lugar tão especial na sua caminhada. Our Lady. Talvez precise ver uma família rezando junta. A family praying together. Talvez precise conhecer a força de uma comunidade. The strength of a community. Talvez precise encontrar um católico que não apenas explique a fé, mas que demonstre, pela maneira como vive, que essa fé transformou a sua vida. Faith transformed my life. A fé transformou a minha vida. Mas Carol, eles já têm padres que falam inglês. Sim, tem, graças a Deus. Mas talvez eles ainda não tenham ouvido o seu testemunho. Talvez aquele padre de outro país fale inglês perfeitamente, mas ele não viveu aquilo que você viveu. Talvez aquele missionário tenha uma formação extraordinária, mas ele não conhece a realidade que você conhece. Talvez aquela comunidade tenha uma caminhada belíssima, mas ela nunca encontrou o movimento do qual você participa. Nunca conheceu o seu carisma, nunca ouviu a história da sua comunidade, nunca viu a forma como o seu apostolado trabalha, nunca conheceu uma experiência pastoral que nasceu no Brasil, nunca ouviu você contar em primeira pessoa aquilo que Deus fez. E aqui existe uma diferença gigantesca entre tradução e testemunho. Em inglês, translation and testimony. Tradução e testemunho. Uma pessoa pode traduzir a sua história completa, mas somente você pode testemunhá-la. Vou repetir. Alguém pode traduzir a sua história completa, mas somente você pode testemunhá-la. Em inglês, someone can translate your whole story,
but only you can give your testimony. É por isso que eu quero falar especialmente ao clero brasileiro, aos padres, aos diáconos, aos seminaristas, aos religiosos, às religiosas, aos missionários e às lideranças católicas. Talvez o mundo não precise que você aprenda inglês porque está faltando alguém que fale inglês. Talvez o mundo precise que você aprenda inglês porque está faltando você naquela conversa. E aqui eu quero fazer uma provocação. Quantos conteúdos católicos nós brasileiros consumimos que vieram de fora? Livros, books, formações, formation, conferências, conferences, métodos, methods, podcasts, vídeos, pregadores, preachers, teólogos, theologians, missionários, missionaries. Nós traduzimos, nós legendamos, nós lemos, nós estudamos. E isso é maravilhoso. A igreja é comunhão. Nós precisamos receber a riqueza da igreja de outros lugares. Mas eu tenho uma pergunta, mais uma. E o que nós estamos enviando? Será que o Brasil nasceu apenas para consumir a experiência católica de outros países? Ou será que nós também temos algo para compartilhar? Do we have something to share? Nós temos algo para compartilhar? Eu acredito profundamente que sim. Nós temos histórias de evangelização, nós temos movimentos, nós temos comunidades, nós temos apostolados, temos devoções, temos experiências pastorais únicas, temos famílias, temos leigos comprometidos, temos sacerdotes extraordinários, temos missionários. Nós temos tudo isso e temos testemunho. Temos uma maneira de acolher diferente. Temos uma maneira de se reunir, de celebrar a fé. Temos uma maneira de falar de Deus que em muitos contextos pode tocar profundamente o coração de alguém. Mas existe um problema. Se nós não conseguimos comunicar essa experiência, ela permanece dentro das nossas fronteiras. Talvez exista também um medo. Carol, se eu aprender inglês, vou precisar falar como um americano? Não. Vou precisar perder meu sotaque? Não. Vou precisar mudar minha personalidade? Não. Vou precisar evangelizar como eles evangelizam? Absolutamente não. E talvez aqui esteja um dos maiores equívocos no aprendizado de um idioma. Aprender inglês não significa apagar quem você é. Learning English does not erase your identity. Aprender inglês não apaga a sua identidade. O objetivo não é transformar um padre brasileiro em um padre americano. O objetivo não é transformar uma missionária brasileira em uma missionária inglesa. O objetivo não é apagar a cultura, é dar linguagem àquilo que você carrega. Vou repetir, o idioma dá linguagem àquilo que você já carrega. Você continua sendo brasileiro, você continua carregando a sua história, a sua experiência pastoral, a sua espiritualidade, a sua maneira de acolher, a sua maneira de testemunhar. Mas agora você consegue comunicar isso a alguém que não fala português. English expands your reach. O inglês amplia o seu alcance. Ele não substitui a sua identidade. It amplifies your voice. Ele amplifica a sua voz. E se existe algum padre me ouvindo agora? Padre, talvez o senhor nunca seja transferido para outro país. Talvez nunca trabalhe oficialmente uma missão internacional. Talvez permaneça durante muitos anos na mesma diocese, mas o mundo já chegou à sua paróquia. As pessoas viajam, as famílias migram, as comunidades mudam, as redes sociais atravessam fronteiras. Uma homilia pode ser gravada, um vídeo pode ser compartilhado, uma formação pode chegar a outro país, um movimento pode crescer internacionalmente, uma congregação
pode precisar de comunicação entre províncias. Um bispo pode participar de encontros internacionais. Um seminarista pode estudar fora. Um sacerdote pode receber um estrangeiro para confissão, direção espiritual ou acolhimento, ou até uma conversa pastoral. E naquele momento, a inteligência artificial pode traduzir uma frase, mas ela não pode ser padre no seu lugar. Ela pode sugerir palavras, mas ela não recebeu o sacramento da ordem. Ela não carrega a sua experiência pastoral. A IA não conhece aquela pessoa como você pode conhecê-la naquele encontro. Ela não substitui presença, presença. Ela não substitui escuta, listening, escuta. Ela não substitui relação, relationship, relação. E principalmente, ela não substitui um encontro humano através do qual Deus tantas vezes toca uma vida. Por isso, quando eu falo de inglês para o clero, eu não estou falando de status, não estou falando de currículo, não estou falando de parecer intelectual. Eu estou falando de disponibilidade pastoral. Em inglês, pastoral availability. Estar linguisticamente preparado também pode ser uma forma de dizer: Senhor, se precisares de mim nessa conversa, eu quero estar preparado. Em inglês, Lord, if you need me in that conversation, I want to be prepared. Talvez já existam muitas pessoas falando inglês. Sim, mas nenhuma delas é você. E talvez Deus tenha colocado uma experiência, uma vocação, um carisma, uma história e um testemunho na sua vida que precisam ultrapassar uma fronteira. A pergunta é: quando essa fronteira aparecer, você conseguirá atravessá-la? Muito obrigada por ter tomado esse café ou esse chá comigo. Se esse episódio fez você pensar, compartilhe com aquele amigo católico que vive dizendo: um dia eu aprendo inglês. Talvez ele precise ouvir hoje que one day is not a plan. Um dia não é um plano. Eu sou a Carol CT e este é o CTcast. CTcast. Fé que conversa, inglês que transforma.